Fala pessoal, como vocês estão? Max aqui. Hoje quero trazer para vocês mais um vídeo, desta vez construindo um indicador para NinjaTrader. Vamos lá? Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, vocês vão estar vendo melhor as coisas. Olha só, primeiramente surgiu de um problema, né? O que eu tinha antes? Eu tinha este cara aqui, ele é o quê? Ele é um Market Analyzer com vários ativos, certo? E também tinha a necessidade de acompanhar como que esses ativos estão se comportando no dia. E aí eu tinha que vir, por exemplo, aqui a ver a última cotação, a comparar com as mínimas e máximas do dia, a comparar com o last close. A única coisa aqui um pouco mais intuitiva que a gente tinha era as variações percentuais, né? Geralmente são coloridas e tal. Bom, certo dia aí eu pulsando ali, eu vi que podia melhorar um pouco. E aí veio este nosso indicador que a gente vai construir hoje. Ele é um pouco mais intuitivo do que apenas olhar aquele monte de número estático, quase digamos assim. E o que esse cara mostra? Nós temos vários ativos. A barra mais à direita ela indica que o ativo ele está mais próximo da máxima. A barra mais à esquerda mostra que o ativo está mais próximo à mínima, certo? Se a barra está aqui pelo meio, ao redor do meio, é como se no range do dia aquele ativo estivesse no meio do caminho, entre os extremos, né? Entre a máxima e a mínima. Apenas isso. Aqui, um pouco similar àquele cara que nós tínhamos lá, são os pares de moeda, né? Do euro, ien, a libra, por aí vai. Os índices, S&P, Nasdaq, Dow Jones, os ativos de energia, né? Petróleo, gás natural, metais, ouro, prata e alguns criptoativos, certo? E aqui só de olhar eu sei que os ativos, as moedas estão melhores, alcançando as máximas. Falta apenas casar aí colocar aqui dentro desse Market Analyzer uma variação percentual do número ficar melhor. Mas a gente pode ver que estão um pouco melhores só digamos, na direção que eles estão tomando, né? Indo mais próximos à máxima ou mais próximos às mínimas. Criar um indicador no NinjaTrader é tranquilaço. Vamos lá. Vocês vão precisar achar lá no NinjaTrader essa tela enorme aqui, o painel, certo? A primeira opção novo, vocês vão procurar o NinjaScript Editor. Abre ele. Eu já tenho ele aqui aberto, então é meio que só arrastar. Então vamos lá. Ó. Aqui tem todos os códigos que o NinjaTrader já vem incluído. Tá aparecendo aí, certo? Os addons, as Market Analysis Columns, vários. Vocês podem abrir o código, fazer modificações, copiar, enfim. É bem legal. Vocês podem ver outros indicadores do próprio NinjaTrader, já vem todos os códigos lá. Vocês podem ver como que é a implementação, fazer modificações. A gente aprende muito dessa maneira também. O que nós vamos fazer primeiro é criar meio que um template, uma base de indicador para a gente colocar um código novo, certo? Vem aqui, ó, Indicators, a primeira opção. New Indicator. Vamos criar o indicador aqui no Wizard, certo? Vamos lá. Clica em Next. Vamos dar um nome para esse cara. Cara, eu pensei em vários nomes. O nome que eu mais assim... O que o indicador quer dizer? A amplitude é o range, é o preço em relação ao range. Range, price, amplitude. Vamos lá. Vou criar um nome aqui, Amp Range. Dá uma descrição para ele, se vocês quiserem. A segunda opção, dando em Next. Qual vai ser a forma de cálculo? O que esse cara quer dizer pra gente? E toda vez que a forma de cálculo da lógica do nosso indicador vai acontecer em que momento? Quando a barra fechar, a cada tick da barra, ou na verdade do ativo, ou quando o preço mudar. Bom, no nosso caso aqui a gente vai escolher quando o preço mudar, overlay price. Não pode deixar do jeito que está aqui essas opções, pode não ter importância. Dados adicionais ninguém vai precisar, séries customizadas também não vamos precisar.
essas opções deixe como estão também. Parâmetros de entrada, ninguém vai precisar editar nada. Plots e lines, aqui é o importante. O plot na verdade é um nome que a gente vai procurar dentro do indicador para ele, um nome que seria, sei lá, AMP. Escolhe lá a cor que vocês desejarem, o tipo de plot e vamos lá. Pode deixar line e plot com linha de espessura 1, tá beleza. Só isso. Da Finish ele vai abrir uma tela com código básico, certo? Ó, só com isso daqui, ó, a gente já consegue fazer as coisas. Dá um zoom aqui. A nossa lógica nós vamos colocar dentro desse cara aqui. Vamos voltar lá para, por exemplo, deixa eu mostrar algum gráfico aqui que esteja rolando. Fica bem mais tranquilo de mostrar, ó. Está aqui com o S&P de 5 minutos, certo? A seção está aqui. O que eu quero tentar desenhar já andou tudo isso, certo? A mínima está aqui por volta do 429, a máxima está aqui 517. Qual seria o primeiro cálculo que a gente precisaria para fazer esse cara funcionar? Pegar a mínima e a máxima, certo? Para encontrar o range. A mínima daqui, a máxima daqui na verdade, menos a mínima. A gente tem um número, certo? Em seguida, fazer alguns cálculos para encontrar esse preço em relação ao range. Bom, algum tempo eu quebrei a cabeça tentando encontrar um jeito legal, eu acabei acertando ali meio que na tentativa e erro. Já tenho aqui bem tranquilinho. Ó, já vou colar ali na área da lógica do indicador. Aqui, a lógica é essa. Primeiramente, só vai processar se tiver um número de barras mínimas. Se não tiver, retorno, não acontece nada, certo? Como eu falei, encontra as máximas, encontra a mínima, faz o cálculo do range. E aqui que acontece? A gente vai relacionar o preço que a gente está atualmente com o próprio range e deixar ele numa escala de menos 1000 a 1000. É o que está acontecendo aqui. Esse menos 1000 a 1000 positivo, vocês vão entender por que daqui a pouco. Se vocês tiverem o código aí ou quiserem digitar, é apenas isso aqui. Cola ele na parte de on-bar update e é somente isso que vamos precisar. Essas propriedades aqui deixam os jeitos que estão. O plot que a gente adicionou mais à frente está aqui, ó. Esse plot aqui é importante. E a gente precisa agora apenas salva e faz a compilação através do F5. Tô apertando F5, ele deve dar um sonzinho de confirmação, ver se dá tudo certo. Deu tudo certo. Nem deu para ver, mas ele fica um íconezinho aqui trabalhando. Ele está em processo de compilação. Mas deu tudo certo, deu o som. Vamos testar aqui num gráfico. Eu não quero esse gráfico da CP, porque esse gráfico da CP, se eu colocar alguma coisa, deve processar 1 milhão de coisas. Vamos criar um gráfico do zero aqui. Start. ES. Não, volumétrico não. Pode ser minuto. 15 minutos. 2 dias. 1 dia para carregar. 2 dias na verdade. Só isso. Carrega meu gráfico. Serve aqui numa área. Tá aqui. Gráfico do S&P. Vamos adicionar um indicador que nós criamos. Botão direito. Clica em Indicators. Ou dá Ctrl I. Aí ele vai mostrar todos os indicadores que estão disponíveis. Mal, né? O AMP Range, ó, tá até ali, ó. Enter Description. Olha aí a tela. Tava falando para vocês. Selecionou, clica em Edge ou dá 2 cliques aqui. Ele vem para essa parte de baixo aqui para configurar ainda. Aqui não mexe em nada. No Price Range, AMP Range, vocês podem tirar para não ficar poluído depois da tela. Aqui deixa ele tá. Ele vai criar o que? Um novo painel que vai ser aquela barra embaixo dos gráficos, geralmente de um indicador. O plot que nós comentamos lá do AMP, ele vem aqui e depois a gente pode configurar
as cores, o tipo, enfim. Está aí. Vamos criar. Espero que dê tudo certo. Que... Ó, 844, né? Em um determinado momento do dia que foi a mínima. Ele foi lá embaixo, foi quase a 1000, certo? Tá tudo certo, mano. Na abertura do dia, tava aqui quando encostou na mínima a 1000. Quando fez a máxima foi a 1000, positivo, certo? Então tá certinho. Os valores mais próximos a 1000, eles indicam que tá mais próximo à máxima. Valores mais próximos a menos 1000, tá mais próximo à mínima. Tudo certo. Vamos que agora o Market Analyzer, o indicador tá pronto. A gente vem aqui, já tá aqui, New Market Analyzer. Aparece em algum lugar, tá aqui. Agora vamos adicionar uns ativos, né? Ativos e o nosso indicador. Vamos adicionar o S, nós estamos usando aí como exemplo. Tá aqui. Agora vamos configurar as colunas, né? As colunas seriam o quê? Para mostrar o valor do indicador na coluna. Então vamos lá. Botão direito no Market Analyzer. Columns. Aparece um negócio aí. E aí vamos procurar por Indicator. Vamos lá. Indicator. Tá aqui. Dá 2 cliques. Vem para baixo, né? E aqui nós vamos procurar o indicador que criamos, né? Que não está aqui. Tá aqui, tá aqui. Tô ficando loucão. Vamos apagar aquelas colunas que vem por padrão. O last price deixa aí pra gente olhar. Vamos comentar aqui o nome da coluna, colocar alguma outra coisa. WAMP. O plot de novo aqui, ó. Se nosso indicador ele tivesse vários plots, mostrassem várias coisas no mesmo indicador, a gente consegue selecionar qual seria o plot, certo? Aqui deixa do jeito que tá, vamos só dar OK e ver o que acontece. Nosso WAMP Range. Tá aí, ó, 944. Mas de fato o S&P agora tá chegando próximo às máximas, ó. 950, 944, cadê o nosso gráfico do S&P? Pequenininho, tá aqui. Certinho. Aí já tem um negócio que a gente precisa verificar também, ó. Vamos de novo para a coluna. Na coluna, vamos configurar ele do jeito que a gente precisa para chegarmos desse jeito aqui, certo? Colunas. Vamos no AMP, que é o indicador que a gente criou. A coluna também. Tem um cara importante no setup, nessa aba aqui. A forma de cálculo tem que estar sempre em price range, né? Porque quando o preço muda, tem que fazer o recálculo das mínimas e máximas se estiverem sendo ultrapassadas para ele gerar um novo valor de menos 1000 a 1000. Aqui tá certo. E onde que tá o truque aqui? O truque tá nesse cara aqui, ó, nessa parte de setup, no type. O regular é a forma que a gente vê, em forma de número lá aqui no Market Analyzer. A gente vai mudar para ele mostrar em bar graph. O bar graph é daquela forma que a gente mostrou ali das barras, né? Então tá aqui o bar graph. Aí não precisa mudar nada, ele já mostra aqui o 1000. Mas se a gente tiver algum outro indicador, alguma outra que mostra algum número, a gente quer relacionar em forma de barra, aqui tá o segredo. A gente coloca o threshold de máximo de referência, que é 1000. No nosso caso é 1000. O maior valor que tem de para frente, né, seria o 1000 positivo. Para a barra de referência é 0, né? É o centro, não preciso fazer nada. E que vocês quiserem, troquem as cores, vermelho, verde, o que for, ou alguma cor mais neutra. Apenas isso. Trocamos para bar graph e pronto, dá OK. Demora um pouquinho, pronto. Tá aí. Só essa tá praticamente na máxima mesmo. Aí vamos adicionar agora outros ativos para ficar mais completo o nosso Market Analyzer. Eu acompanho vários ativos porque realmente eu gosto de estar
sempre observando como que estão os outros ativos no momento. Geralmente tem algum momento de virada de mercado e se a gente consegue ver isso já, no momento que todos os ativos estão se movendo, já fica bem interessante de capturar alguma entrada, né? Vamos lá. 6E, que é o euro. Tá aí. Só digitar no próprio Market Analyzer e adicionar. 6E, 6Y, acho. Não, é CJ. CJ, que é o Yen. 6B, que é a Libra. E mais? Deixa eu olhar a cola aqui. 6C. 6C. Vou avançar no tempo aí, vocês adicionam rapidão. Aí, pessoal, nosso Market Analyzer, um dos principais ativos listados estão aí. A gente consegue ver que vamos adicionar logo a variação percentual, que é bem tranquila também. Aqui no meu que está em inglês é Net Change. Net Change, vamos mostrar ele em segundo, tirar, deixa o Last Price aí, percentual, te dá OK, ele vai mostrar aqui, ó, tá mostrando aí. Tá mostrando em uma cor uniforme, só branco. A gente quer, vamos colocar uma corzinha nele, bem tranquilinho, ó. Vamos voltar lá para editar ele, Net Change. Vamos colocar uma regra para ele mostrar quando tiver positivo, verde, quando tiver negativo, vermelho. Célula, adicionar. Se a célula for positiva, greater, a cor foreground, que é a cor da letra, vai ser verde. Adiciono, vai ser vermelho se o preço da variação percentual for menor. Só isso. Maior que zero, menor que zero. Se for zero, vai ficar numa cor só, que é o branco. Troquem as cores se necessário do jeito que vocês quiserem, está aí. Dá OK, ele vem de novo para essa tela. Dá OK. Mostrou aí. Bonitinho agora. Agora a gente consegue ver aí como é que os ativos estão agora. Já são 2h30, já passou. Tá aí. Outros usos também que eu queria mostrar, ó. A gente vai criar esse addon também, ó. A gente consegue acompanhar essa lógica aqui de máxima e mínima, a gente consegue acompanhar vários outros ativos. Aí fica bem interessante de monitorar também, ó. Tem o VIX, tem várias ações que a gente consegue monitorar as cotações que vem de um... Você pode criar qualquer provider, né? Mas onde eu estou capturando, eles conseguem mostrar para mim a mínima, máxima, o preço atual, a variação percentual, muitos ativos, enfim. Aqui eu consigo monitorar onde eles estão na máxima, na mínima, se eles estão meio que no meio do dia. E adicionar também mais uma funcionalidade que é onde que nesse range, se estiver disponível, onde que está o fechamento dele, né? Ele seria o ponto de virada para ser positivo ou negativo no dia. Ó, o VGO aqui, está quase virando para ficar negativo. Esse seria um uso prático mais avançado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês podem, alguma sugestão, enfim. Ficou disponível aí. É isso, valeu, até mais.